Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live, Paparazzo Rubro-Negro. Então chega mais, eu vou trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha. Antes de mais nada, pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o like porque é muito importante pra gente, ajuda demais no crescimento do nosso trabalho. E também dá uma dica, você que é inscrito do nosso canal, fecha logo o seu pacote para a final da Libertadores com a Outsider Tours, agência que leva a gente para todo lugar no Brasil e no mundo para fazer a cobertura do Flamengo. Eles estão já no 3º avião para a final da Copa Libertadores, então garante a sua vaga e ainda tem cupom de desconto para quem é inscrito do canal. Então vambora! Fecha a tua vaga e vamos acompanhar o Mengão na final da Libertadores, porque vai dar tudo certo e nós estaremos lá. Bom, galera, o dia hoje foi bem agitado, na verdade a noite, né? Foi bem agitada para o Flamengo, por quê? Algumas informações importantes saíram em relação ao mercado da bola, né? A gente vem trazendo para vocês, atualizando vocês sobre a novela envolvendo o Wallace. E agora, à noite, o Caê Mota trouxe algumas informações importantíssimas sobre essa negociação com a Udinese. Por quê? O clube italiano está jogando duro quanto a alguns valores, quanto aos valores acertados, né, entre o Wallace e Flamengo. Eles exigem mais. Os italianos estão pedindo 9 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do Wallace, que ficou inclusive de fora do amistoso dessa quinta-feira da Udinese. Ele sequer foi relacionado para a partida justamente porque está em negociação com o Flamengo. No entanto, apesar da Udinese querer 9 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do Wallace, o Flamengo deseja comprar 70% dos direitos econômicos e por isso está tendo esse embate na questão de valor. Um jogo de matemática e estratégia, né, segundo o Caê Mota, e assim o Flamengo está tentando resolver essa situação. Novos capítulos foram escritos nessa quinta-feira e, como nós falamos para vocês, né, o Wallace sequer foi relacionado para a partida, esse amistoso da Udinese, né, que aconteceu nessa quinta, e realmente o Flamengo está tentando de todas as formas trazer o Wallace. Inclusive, o Flamengo também até tá buscando alternativas, né, formas de tentar selar essa negociação, inclusive até pensando em foi levantada uma possibilidade, eles estão até pensando de incluir um jogador do Flamengo na negociação para então a Udinese liberar o Wallace. Então tem essa possibilidade de incluir até mesmo um jogador do plantel do Flamengo na negociação com a Udinese para que eles liberem. O clube carioca, por sua vez, não ofereceu ainda nenhum nome específico ou fez lista, deixando a Udinese. Olha só o que o Flamengo está fazendo, como ele quer realmente, deseja realmente ter o Wallace. Eles estão deixando a Udinese à vontade para fazer as avaliações, escolher, né, sugerir o nome e assim o Flamengo ver se vale, se cabe ou não. Mas existe essa possibilidade, o Flamengo inclusive está pensando e apresentou essa possibilidade de incluir um jogador na negociação. Então, essa questão com o Wallace, né, ganhou um capítulo porque o clube italiano, né, eles desejam 9 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo, então, tenta negociar, mas o desejo do Wallace está muito explícito. O Wallace já deixou claro ao Udinese que ele quer atuar pelo Flamengo, que ele quer ser vendido e realmente tem esse problema, né? Porque a Udinese, ela quer a todo custo os 9 milhões de euros, que na cotação atual dá 50 milhões de reais. Esse valor foi colocado na mesa na primeira reunião que aconteceu na última terça-feira. O Flamengo contra-argumenta que deseja comprar 70% desse montante, oferece 5 milhões de euros e busca alternativas que complementem os 6,3 milhões
de euros proporcionais à pedida total. Então, existe uma possibilidade até mesmo de inclusão de um outro jogador nessa negociação para ter o Wallace. E aí eu quero perguntar a vocês, vocês acham que vale realmente a pena incluir um outro jogador nessa negociação para ter o Wallace? O que vocês acham dessa situação, dessa negociação? E aí, uma outra informação que talvez uma das informações mais importantes nessa janela de transferências envolvendo um jogador que está há muito tempo no clube, um jogador que inclusive vem recebendo muitas vaias. No jogo em Brasília, no último jogo, ele recebeu muitas vaias, foi xingado, os jogadores protestaram, o Dorival Júnior defendeu, mas Flamengo e Vitinho encerraram conversas por renovação e avaliam propostas para saída imediata. De acordo com o Caê Mota, as partes, tanto por parte do Vitinho quanto por parte do Flamengo, decidiram que não há motivos para a extensão de vínculo e o clube tem oferta na mesa por liberação nesta janela. Caso não haja consenso, o jogador se despede no dia 31 de dezembro, o Vitinho que já pode inclusive assinar um pré-contrato, porque o contrato dele acaba no final desse ano. Então, se realmente o Flamengo não chegar a um consenso, né, se não tiver um consenso com essa oferta que o clube tem na mesa por uma liberação nessa janela, o Vitinho sai no final do ano, quando o contrato dele acaba, né? Mas realmente o Flamengo e o Vitinho entenderam que não vale mais a pena estender esse vínculo e realmente não tem mais clima, galera. Não tem mais clima. No jogo contra o Juventude, agora no Mané Garrincha, o Vitinho foi muito xingado, o Vitinho foi muito vaiado em muitos momentos. Até no início do jogo ele foi aplaudido, gritaram o nome dele, mas depois voltaram atrás, assim, realmente tá complicado, né? Teve essa questão, pesou muito pro Vitinho, essa intensificação das críticas por parte da torcida desde que ele voltou de lesão, realmente intensificou esse desejo do Vitinho e também por parte do Flamengo no encerramento desse ciclo. Então, realmente muito complicado. No início de junho, informação do Caê Mota, no início de junho, um clube da Turquia, que não é o Fenerbahçe de Jorge Jesus, e outro do México, formalizaram propostas que foram recusadas pelo Flamengo. Então o Vitinho já poderia ter saído, inclusive, no início de junho, mas o Flamengo recusou. E realmente, assim, tem uma questão, né? Ele realmente queria renovar, o Flamengo, inclusive, chegou a conversar para renovar o contrato com o Vitinho, mas o clube e o clube, né, Flamengo e o Vitinho chegaram a um consenso de que não tem mais clima, não tem mais ambiente para o Vitinho continuar no Flamengo. Então, realmente, uma outra informação, né, uma saída que pode acontecer em breve. Uma outra saída que também pode acontecer em breve, né, que a gente já falou aqui um pouquinho, mas parece que tá avançando bem, informação do Vene Casagrande, é que o Fenerbahçe se acertou com os empresários de Gustavo Henrique, base salarial e tempo de contrato, que será um tempo de 3 anos, e agora eles vão enviar uma oferta no valor de 2,5 milhões de euros ao Flamengo, que tem até 48 horas para responder. E agora, realmente, o Fenerbahçe só precisa se acertar com o Flamengo, porque com o Gustavo Henrique já tá tudo certo, né? Pela informação do Vene Casagrande. Então, 2 saídas que podem acontecer. Essa semana também, Diego Ribas deu uma coletiva de imprensa falando que não continua no Flamengo. Então, são saídas que realmente já estavam previstas, né? A do Gustavo Henrique até pega um pouquinho de surpresa, porque do Gustavo Henrique a gente ainda não tinha nenhuma proposta na mesa para que o jogador pudesse sair. E agora, como surgiu essa proposta do Fenerbahçe, né, esse interesse do Fenerbahçe, realmente o Gustavo Henrique pode sair. Ele que não vem recebendo tantas oportunidades como os outros zagueiros. Então, realmente, né, acho que vai ser bom até pro próprio jogador. Ele que não teve uma passagem tão marcante pelo Flamengo, né, na verdade foi marcado um pouco mais pelas críticas da torcida do que pelas atuações. Então, Gustavo Henrique, né, pode encerrar o seu ciclo se o Flamengo aceitar essa proposta do Fenerbahçe,
que o Vene Casagrande trouxe. Bom, e a gente sabe também, né, hoje o Wendel deu uma entrevista exclusiva ao Vene, falou algumas coisas em relação a essa situação, né, porque os torcedores, depois que viram que o Wendel renovou o contrato com o Zenit, disse inclusive que o empresário dele só estava focado na renovação de contrato, muitos torcedores ficaram chateados, né, falando como se o Wendel tivesse usado o Flamengo, né. Essas foram algumas palavras de torcedores do Flamengo que acompanharam a negociação e que se sentiram meio que enganados, né. E o Wendel também falou sobre essa situação. Ele disse que nunca usou o Flamengo. Disse também, né, que ficou muito feliz com o interesse do Flamengo. Quem conhece sabe que ele tem sim o sonho de jogar no clube, tem respeito pela torcida, mas que os empresários dele foram para a Rússia e conversaram até o limite para escolher o caminho de prosseguimento da carreira dele e que realmente ele não gostaria de descartar no futuro uma volta ao futebol brasileiro e ao Flamengo, é claro, mas ele disse também que eles sempre tiveram a intenção de permanecer, né, que o Wendel permanecesse no Zenit. E aí, em contrapartida, né, o Flamengo fez uma consulta ao Éric Pulgar. A gente trouxe essa informação exclusiva do Éric Pulgar, né, que o Flamengo fez essa consulta ao jogador, ao staff do jogador. No entanto, não passou disso, porque o Éric Pulgar, volante chileno, foi considerado um jogador caro pela diretoria do Flamengo, foi considerado um jogador com valor alto, e o Pulgar, Éric Pulgar, ele só poderia vir para o futebol brasileiro, especificamente, né, se tratando de Flamengo, por um empréstimo sem opção de compra, e por isso o Flamengo avaliou que não era tão interessante assim entrar numa negociação. A Fiorentina não sabe o que vai fazer com o jogador ainda, não tem planos para o jogador ainda, mas existiu essa consulta. E aí, uma outra informação que também surgiu hoje, né, em relação a um outro jogador que parece que está na mira do Flamengo, de acordo com o André Hernan, é que o Flamengo também está de olho no atacante Brian Rodrigues do Los Angeles FC. O staff do jogador uruguaio já teve boas conversas com o Flamengo e aguarda uma proposta oficial. O Los Angeles quer vender ou emprestar com obrigação de compra. Então, informação aí, dando uma atualizada a vocês pelo mercado da bola, né, sobre o mercado da bola. E olha só, galera, para a gente finalizar, uma informação importantíssima para trazer para vocês: o Atlético Mineiro tropeçou agora contra o Cuiabá, empatou 1-1, não fez muitos pontos, né, realmente, e o Flamengo, e desceu para a terceira colocação. O Flamengo tá em sétimo, mas o Flamengo tá agora, né, o jogo do Palmeiras ainda tá rolando, 0-0, mas o Flamengo, 27 pontos, o Flamengo tá a 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34. O Flamengo tá a 6 pontos do líder. Então o Flamengo segue vivo na briga pelo Campeonato Brasileiro. Então vambora, porque tem muita coisa. Semana promete, né? Esse fim de semana promete também com o jogo contra o Avaí. Momento que o Flamengo precisa também da vitória para permanecer vivo, para permanecer vivo na tabela, na briga pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã eu volto com mais informações para vocês. Agradecer demais a tua companhia, a tua audiência, a tua parceria. Um beijo, até mais!